Em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 12, a Bíblia nos conta a seguinte história. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Esse rei aqui é Davi. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. O título da minha mensagem hoje é Justiça para o Mundo. Justiça para o mundo. Toda aquela pessoa que se sente injustiçada deseja lutar pelos seus direitos. Toda pessoa que já se sentiu injustiçada deseja lutar pelos seus direitos. Mas justiça não se manifesta por lutar pelos seus direitos, e sim em viver de acordo com a obra de Jesus Cristo. Preste atenção nessas primeiras frases que isso aqui vai nortear toda essa mensagem. Justiça não se manifesta pela luta dos nossos direitos. Justiça se manifesta por vivermos de acordo com a obra de Jesus Cristo. E quando eu escrevi essa mensagem, me veio uma frase, e essa frase é muito forte. Por gentileza, anote aí. A luta pelo direito é contrária à vida proposta pelo amor. A luta pelos nossos direitos é contrária à vida proposta pelo amor. Absalão, para contextualizar a história, eu quero trabalhar toda essa ideia dentro da história de Absalão. Absalão, ele se via como uma pessoa injustiçada. Vamos falar um pouco sobre o que tinha acontecido para que todo aquele cenário ali que lemos antes, na história antes, acontecesse. Absalão é filho do rei Davi, ele e mais alguns irmãos. De repente, o irmão mais velho de Absalão, o primogênito de Davi, ele estupra uma das suas irmãs. E Davi faz o quê para resolver isso? Nada. A Bíblia diz que Davi apenas ficou indignado. Absalão, ao perceber que seu pai não havia feito nada, havia apenas ficado indignado, ele não disse nada para o seu irmão mais velho também. Mas passando-se, acho que 2 ou 3 anos, Absalão vai e mata o seu irmão mais velho. Absalão, afinal, queria justiça. Ele queria que os seus direitos de se ver livre do opressor se manifestassem. E como o seu pai não fez nada, ele mesmo buscou os seus direitos. Afinal, o irmão mais velho havia estuprado a sua irmã. Você consegue entender? Absalão tem um pouco de razão, não tem?
Cara, o cara estuprou minha irmã, ele é nosso irmão, ele faz algo e ele sai impune. Isso está errado. Nós temos que fazer justiça. Nós temos que buscar o nosso direito. Então Absalão vai e mata seu irmão. Pois afinal era direito dele, de Tamar e a irmã, de se verem livres do opressor. Nós precisamos entender que a luta pelo direito continua sendo injustiça. A forma como Absalão quis resolver as coisas não foi injusta? Da mesma forma que o seu irmão mais velho cometeu uma injustiça, ele, ao matar seu irmão, cometeu injustiça. Ou seja, ao lutar pelo direito dele, ele cometeu injustiça. A luta pelo direito sempre leva alguém a se corromper, sempre leva as pessoas a praticarem injustiça também. E depois, no fundo, somos todos escravos da injustiça. Ninguém manifesta a verdadeira justiça, mas todos se tornam escravos da injustiça. Por se sentir injustiçado, apenas matar seu irmão não resolveu. Ou seja, todas as vezes que você pratica injustiça, aquilo não te satisfaz. Apenas matar o seu irmão não o satisfez. Absalão tinha também que tomar o reino de seu pai. Afinal, foi o pai que não resolveu aquela situação para mim. Foi o pai que tinha poder, tinha direito, estava no rei, era o rei, podia ter matado, podia ter punido o meu irmão mais velho, mas ele não fez. Agora, se eu me tornar rei, se eu me tornar juiz sobre essa terra, se eu tiver o poder, eu faria da maneira correta. Absalão, então, ele começa ele permite que a sua desconfiança na capacidade de seu pai reinar gere no coração dele mais um tipo de injustiça, a injustiça da inveja. E ele começa a desejar o trono de seu pai. Um dos princípios da inveja pode se chamar desconfiança. Eu acho que o pastor não sabe mais o que está fazendo. Eu acho que o meu líder não sabe o que está fazendo. Se eu fosse... E aí pronto, você começou a ter inveja. No momento em que desconfiamos, por exemplo, de Deus, nós temos inveja dele. Não é isso que aconteceu com Satanás? Mas Deus, será que ele é tão bom assim? Será que Deus pode todas essas coisas? Será que Deus, eu subirei lá e serei igual a ele? Desejou o mesmo lugar, desejou a mesma situação. Ou seja, toda vez que você se sente injustiçado e deseja buscar os seus direitos, você acaba buscando injustiça para resolver a sua injustiça. Absalão estava passando por essa fase na vida dele. E ele começa agora a ter inveja do seu pai. E nós lemos na narrativa que ele estava bajulando as pessoas. Antes que elas pudessem ir falar com o rei de fato, ele as abordava e falava assim: o rei não vai querer resolver isso aí. Eu já passei por uma injustiça e o rei não quis resolver. Mas eu posso resolver para você. Eu quero cuidar de você. Esse era o discurso de Absalão. E ele foi ganhando o coração dos israelitas com esse discurso. Chegou um dia e ele realmente anunciou a seu motim, a sua rebelião, para que pudesse, tudo isso motivado por inveja, para que ele pudesse tomar o reino do seu pai. Inveja, então, é outra forma de injustiça. Sabe, inveja todos nós já sentimos. Eu já senti inveja. É algo que faz parte, nós olhamos alguma coisa e desejamos, alguém praticou uma injustiça e nós desejamos aquilo que a pessoa tirou de nós, ou que ela sofresse por ter aquilo que ela tem. Inveja, todos nós já passamos por isso. Mas existe uma parte da justiça que realmente luta e resolve a inveja. E essa parte da justiça chama-se gratidão. Eu já tive inveja, mas quando descobri que Jesus Cristo já me deu tudo aquilo que é meu, e o que é meu está comigo e não com o meu próximo, não com o meu irmão, eu descobri que eu sou grato por aquilo que Jesus já me deu. E isso anulou a injustiça da inveja em mim. A gratidão anula a injustiça da inveja. Preste atenção nesses exemplos, porque no fim nós vamos começar a entender um pouco melhor. Ou seja, existe uma injustiça para resolver outra injustiça.
eu fui injustiçado e agora eu invejo aquele lugar para eu poder praticar justiça. É como se alguém falasse assim: não, os políticos hoje não sabem o que estão fazendo, eles são injustos, então eu vou me tornar político para isso, para fazer o que eles não fazem. Isso é inveja, isso é injustiça. O nosso discurso não é esse. Eu vou ser um político porque eu vou manifestar o reino de Deus, aquilo que eu sou. Mas não porque eles não estão fazendo, eu quero o lugar deles para fazer o que eles não fazem. Se o político vier com esse discurso, já não é político, já não é bom para você votar, né? Já não é a pessoa certa. Pronto. Por quê? Porque está usando de injustiça para adquirir os direitos da injustiça dos outros sobre nós. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Ou seja, injustiça para resolver injustiça é buscar os seus direitos. Mas existe uma forma da justiça que anula essa injustiça. E a injustiça da inveja é anulada pela gratidão. Quando eu e você sabemos que aquilo que é nosso já nos foi dado por Cristo Jesus, nós somos gratos por aquilo que é nosso e nós não temos mais inveja daquilo que as pessoas têm. Absalão, então, chega no momento, conforme nós lemos, que ele realmente dá o golpe no seu pai. Ele cria um motim, ele anuncia, ele toca as trombetas e as pessoas de Israel começam a gritar: Absalão é o rei em Hebrom, Absalão é o rei em Hebrom. Ele dá o golpe para entrar. E depois de tudo que Absalão fez, de manipular o povo de seu pai, de ganhar o coração deles com mentira, de praticar injustiças na sua inveja, em matar o seu irmão, depois de tudo aquilo que ele fez, de realizar um motim, depois de tudo aquilo que ele fez, a invadir o reino do seu pai, sabe o que Davi fez? A história conta que quando Absalão veio invadir o palácio, veio invadir a casa de Davi, sabe o que Davi fez? Foi embora. Como se dissesse assim: garoto, se o que você quer é o reino, fica. Eu não preciso disso. Eu sou Davi. Eu sou o rei que Deus colocou. Se você acha que é o reino que me faz rei, você já está enganado. Eu sou o rei porque Deus me fez rei. Então fica com o palácio, garoto. Pode ficar, eu vou embora. E Davi foi embora. Alguns das pessoas que amam Davi, os familiares dele, tudo aquilo, foram embora com ele e ele deixou lá o palácio vazio, com 10 concubinas para continuarem cuidando do palácio. Foi isso que Davi fez, foi embora. Olha, a gente vai aprendendo com essa história, mas a grandeza do conhecimento de Davi, do pensamento de Davi. De repente ele vai embora, Absalão chega lá, o palácio vazio, fala: ué, Davi fugiu, ficou com medo. Eu sou o cara. Até Davi ficou com medo de mim. Davi estava nem aí. Davi chega a dizer uma hora, ele fala assim: se Absalão estiver sendo levantado por Deus para me tirar do trono, eu não vou lutar contra Deus. Então eu vou deixar o tempo passar para que eu veja se Absalão foi levantado por Deus ou não. A sabedoria do cara, ele estava muito tranquilo, muito resolvido em quem ele é. Ele não anelava o reino, foi Deus quem deu para ele. Ele não buscou o reino, foi Deus quem deu para ele. Absalão então dá o golpe e depois de tudo isso, Absalão depois pega e dorme com as 10 concubinas na sacada do palácio, de frente para o povo. Todo mundo viu aquilo, sabe? O negócio é uma loucura o que o Absalão fez. Absalão levantou uma estátua para mostrar: eu agora sou rei aqui. Ou seja, toda vez que você quer mostrar demais que foi você que fez, é porque você já revelou que você é inseguro. Sabe, Absalão, é cheio de lição essa história, é cheio de lição. Se você puder, depois leia, fica lá em 2 Samuel, acho que capítulo 15 ao 20, mais ou menos assim. É cheio de lição. Tem um livro, eu não me lembro o autor agora, mas o nome do livro é Perfil de 3 Reis. Leia esse livro também, você vai chorar só de imaginar como era a vida de Davi. Depois que Absalão fez tudo o que fez, depois que Absalão arrancou o reino de Davi, depois que a história rolou, Davi foi para outro lugar, depois Davi percebe que não era Deus tirando ele do trono, Davi volta para assumir o seu lugar, eles vão lá guerrear, não sei o que, está tudo em ordem. Davi diz uma única coisa:
quando eles estão preparados para ir atrás de Absalão, o exército de Davi está preparado para ir atrás de Absalão, em 2 Samuel 18:5, Davi revela o coração dele acerca de Absalão. O rei ordenou a Joabe, a Abissai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e a cada um dos comandantes. Aqui Davi dá a maior aula possível sobre a reivindicação dos nossos direitos. Davi tinha direito de ter o trono? Tinha. Não era um motim, não era uma injustiça aquilo que Absalão estava praticando contra ele? Sim, e Davi vai embora. Davi tinha o direito de voltar e matar todo mundo e matar Absalão? Tinha. Mas ao contrário do que o seu filho fez, Davi não queria matar ninguém. Porque injustiça não se resolve pela luta dos seus direitos. Injustiça, e aqui preste atenção, essa é a aula de Davi para nós. Injustiça se resolve pela manifestação da justiça. Não pela luta dos direitos, mas pela manifestação da justiça. A forma de lutar contra a injustiça não é lutar pelos seus direitos, mas viver a justiça. Davi está aqui nos ensinando a praticarmos a justiça. Davi está nos ensinando a praticarmos a justiça, ou seja, não façam mal ao jovem Absalão. Nessa frase, Davi revela: a culpa não é dele, a culpa é da ignorância dele. Jovem, aqui quando ele diz jovem, ele está falando assim, aqui, jovem, aqui no sentido de, ele ainda não é maduro, ele ainda não está pronto, ele ainda não está como ele deveria ser. Por isso ele chama de jovem. O jovem é aquele que ainda não está pronto, não é maduro, ainda não alcançou a maturidade, não alcançou a estatura de um adulto, o conhecimento de um adulto. Ou seja, não façam mal ao jovem Absalão. O que ele está querendo dizer com isso? A culpa do que ele está fazendo não é dele, mas é da ignorância que está sobre ele. De ele não saber quem ele é, dele não saber que ele poderia ser um dia rei, dele não saber dessas coisas. Ou seja, ele ainda não é como deveria ser, por isso não impute a ele os seus pecados, não impute a ele a sua ignorância, não impute a ele o seu problema. A palavra justiça tem por significado aquele que é como deveria ser. Ou seja, Absalão pratica injustiças porque ele ainda não é como ele deveria ser. Ele é jovem. Ele ainda não é o que deveria ser. Ele é jovem, por isso ele pratica a injustiça. Aqueles que praticam a justiça estão apenas sem o conhecimento de que Jesus já se fez justiça por eles. Nós não podemos condenar o mundo, porque aqueles que praticam injustiça, seja contra as nossas vidas, ou seja, a forma como eles estão vivendo no mundo, não é culpa deles. Eles apenas estão sem o conhecimento de que Jesus já se fez justiça por eles. Perceba, olha a grandeza do que Davi está nos ensinando aqui. Davi nos revela um grande mistério. Não lute pelos seus direitos, seja um manifestador, se dá para dizer assim, do que é a justiça. Davi nos ensina o que Jesus depois diz lá em Mateus 6,33. Ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, se nós buscamos o reino de Deus, buscamos a justiça de Deus, do reino de Deus, todas as outras coisas que eram injustiça contra nós, vão se tornar injustiça. Tudo aquilo que poderia nos fazer mal em forma de injustiça, vai ser revertido em justiça para nós. Vocês estão acompanhando? Muitos falam sobre lutar contra a injustiça, lutar pelos meus direitos, e temos dividido a humanidade inteira pelos nossos direitos. Todo mundo tem o seu direito, e todo mundo se divide. Nós temos criado minorias, nós temos criado grupos, nós temos criado guerrilhas uns contra os outros. Por quê? Porque estamos em busca do nosso direito. Ou seja, lutando pela injustiça de forma injusta. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, Jesus está nos ensinando que devemos buscar a justiça. O que Davi está nos ensinando é que devemos praticar a justiça para vencermos a injustiça. Jesus já resolveu o problema da injustiça.
podemos confiar nele e então vivermos de maneira justa. Pastor, você está falando isso, mas o mundo continua injusto, pastor. Sim, e como eu e você que nos tornamos justos em Jesus, podemos acabar com a injustiça? Praticando a justiça. Vamos resolver a injustiça lutando pelos nossos direitos? Não, mas compreendendo que Jesus já venceu a injustiça. Lutar contra a injustiça não é lutar por direitos, é sempre, sempre, sempre buscar a justiça. É sempre buscar a justiça. Jesus não nos ensina a lutar por direitos, Ele nos ensina a manifestar justiça e vivermos de maneira justa. E o que é buscar justiça, Rômulo? É amar. Davi, mesmo depois de tudo aquilo que Absalão fez contra ele, as únicas palavras que ele tinha com relação a Absalão era: não faça mal ao jovem Absalão. Eu amo ele. Porque sabe qual foi a maior manifestação de amor que já houve no mundo inteiro? Foi o perdão dos meus e dos seus pecados. Não existe manifestação maior de amor do que o perdão. É amar. A maior manifestação de amor é o perdão. Em Romanos 5, 6 a 9 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós vivíamos debaixo de injustiça, a manifestação do amor de Deus veio como justiça para nos tirarmos da nossa injustiça. Jesus não veio lutar pelos nossos direitos de sermos filhos de Deus, Ele veio anular a injustiça que estava sobre as nossas vidas. É diferente o que Jesus fez por nós. Davi manifestou justiça para com a vida de Absalão, perdoando. Jesus perdoou a humanidade e manifestou justiça. Eu e você podemos perdoar e manifestar justiça. Coloque um pouco de perdão nas circunstâncias do seu dia a dia e você vai ver a sua vida transformada. Você vai ver circunstâncias transformadas. Você vai ver as situações transformadas. Se você se sentir violado, ferido, vitimizado, injustiçado, roubado, enfim, seja o que for que estão fazendo contra você, coloque perdão naquela situação e o que você vai ver não é os seus direitos se manifestando, mas de fato a justiça de Deus se manifestando naquela situação. Nós somos a justiça para o mundo. Nós somos a justiça para o mundo. Todas as vezes que forem injustos com você, lembre dessa frase: não faça mal ao jovem. Não faça mal ao jovem. Jovem, aquele que ainda não tem conhecimento de que já é justo em Cristo Jesus. Aquele que ainda não é aquilo que deveria ser. Aquele que ainda não tem conhecimento de que em Jesus ele já é aquilo que ele deveria ser. Não faça mal ao jovem. Não cometa outra injustiça para resolver a injustiça que estão causando contra a sua vida. Apenas ame. E a maior manifestação de amor que existe chama-se perdão. Por isso, não faça mal ao jovem. Davi deu uma grande aula para nós. Não faça mal ao jovem. Ame, revele o perdão, pratique a justiça. Miqueias 6:8 diz o seguinte: você sabe que o pastor está estudando o assunto quando ele consegue usar o profeta Miqueias na mensagem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, o que o Senhor deseja. Pratique a justiça. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Quais foram as 3 coisas que Absalão não fez? Ele praticou a injustiça, ele odiou a fidelidade para com seu pai e ele não andava humildemente para com Deus, porque ele queria resolver da sua própria maneira. Agora, a Bíblia está nos ensinando, pratique a justiça. Nós estamos falando, essa mensagem fala um pouco sobre praticar a justiça.
A justiça para o mundo vem de você e de mim. A justiça para o mundo vem para olharmos para as injustiças e não nos tornarmos mais uma voz que se diz representante de algo que vai lutar por uma causa, mas sim sermos manifestantes da própria justiça do amor de Deus. Enquanto todos lutam pelos seus direitos, nós revelamos o amor. Porque conforme falei no começo, a luta pelos seus direitos é contrária à vida proposta pelo amor. A luta pelos seus direitos é contrária à vida proposta pelo amor. Nós estamos amadurecendo como filhos de Deus. Cada vez mais nós percebemos que de fato a nossa vida não é para esse mundo. Nós estamos aqui como representantes de quem Deus é, mas nós não estamos buscando as coisas que estão daqui. Todas as vezes que nós desejamos direitos, todas as vezes que nós desejamos praticar alguma injustiça, é porque nós estamos de olho no que é terreno e não no que é eterno. Mas quando nós percebemos que em Jesus já fomos justificados, Jesus já nos deu tudo o que precisamos, Jesus já fez, e agora nós podemos usufruir da vitória dele, tudo o que fazemos é compartilhar amor. Tudo o que fazemos é compartilhar a justiça. Tudo o que fazemos é revelar quem Deus é às pessoas. Isso é o que Davi nos ensinou com relação ao seu filho Absalão. Estamos falando um pouco sobre praticar a justiça. Praticar a justiça é amar. O certo não é lutar por direitos, mas praticar o que é verdade. Eu quero encerrar, gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero ler um texto de Filipenses 2, 14 a 16, que diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Inculpável significa justo. Um justo não pode ser culpado. Ou seja, filhos de Deus justos, no meio de uma geração corrompida e depravada. Enquanto a geração é corrompida e depravada pela injustiça, nós já estivemos lá um dia. E percebemos que Jesus nos alcançou com o seu perdão e nos tornamos justos. Não existe maneira diferente de nós nos manifestarmos no meio do mundo. Nós não estamos aqui para acusar o mundo, condenar o mundo ou lutar contra as injustiças do mundo pelos direitos das pessoas. Nós estamos aqui para manifestar a justiça com relação às pessoas. Filhos de Deus justos no meio de uma geração corrompida, injusta, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, a palavra de Cristo. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Nós somos aqueles que brilham. Brilhar significa manifestar, praticar a justiça. Manifestar, amar o próximo. Queridos, e conforme eu falei, não existe manifestação de amor, de justiça maior do que o perdão dos nossos pecados. E eu quero falar para você, Jesus Cristo veio para perdoar os seus pecados. Toda culpa, todo medo, toda insegurança vai embora quando nós descobrimos que Jesus já perdoou os nossos pecados. Porque tudo aquilo que é injusto sai das nossas vidas e apenas aquilo que é justo chega até nós. Jesus é o perdão dos nossos pecados.